Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o cálculo do TPT. O TPT é quem determina a faixa verde no dimensionamento aí dos estoques. O TPT é muito importante, pois é ele quem vai nos dizer a capacidade de giro de um determinado processo. O que significa TPT, pessoal? TPT é uma sigla em português que significa toda parte toda, né? Toda parte todo dia, toda parte toda semana, toda parte a cada 3 dias, toda parte todo mês. Ou seja, remete à frequência, remete a ciclo. É o estoque de giro, é o estoque que fica em casa. Ou seja, é a frequência com que um determinado processo consegue produzir, consegue processar todos os itens que passam por ele. Então, se é um processo de compras, por exemplo, é a frequência com que o processo de compras consegue processar todas as ordens de compras. Se é um processo de manufatura, uma máquina, é a frequência com que essa máquina consegue produzir todos os itens que passam nela. Todos os itens que passam nela, obviamente, com uma determinada demanda média num determinado intervalo de tempo. Você tem uma demanda média mensal de todos esses itens, qual que é a frequência que você consegue girar esses itens ali dentro? Então, por definição, é a frequência média com que todos os itens que passam no determinado processo são comprados ou produzidos. É uma medida de capacidade, pessoal. Nesse momento, a gente está o quê? Inserindo no nosso processo de dimensionamento um elemento interno, uma análise interna, que é a análise de capacidade de giro dos processos, tá bom? Aqui só para exemplificar, ó, imagine um processo através do qual passa aí 4 tipos de produtos, produto A, produto B, produto C, produto D. Então, para você fazer os 4 tipos de produtos nesse processo, você vai ter aí 4 setups. Setup, pessoal, para quem não está familiarizado com esse termo, é um termo em inglês que significa troca, preparo, ou seja, é o tempo de troca, é o tempo de preparo para você fazer o produto seguinte. Você está fazendo o produto A, você vai fazer um produto B, você tem um setup, você tem um tempo de preparação para iniciar esse outro tipo de produto, tá? E assim sucessivamente. Note, então, que se eu, assumindo que o tamanho dos lotes desses produtos aqui seja de 10 dias, então eu estou dizendo o quê? Que o produto A, ele tem o tamanho do lote aí para 10 dias de consumo dele, é 6 peças. O produto B já são 4 peças. O produto C são consumidos 2 peças a cada 10 dias. E o produto D são consumidas aí 8 peças a cada 10 dias. Imagine o seguinte, que se eu resolver quebrar o tamanho desses lotes pela metade, note que agora eu estou falando o quê? Em tamanho de lotes de 5 dias. Quebrei pela metade, eu tinha tamanho de lote correspondente a 10 dias de consumo, 10 dias de demanda, quebrando pela metade, fui para 5 dias de demanda. Tá? Então, A caiu para 3 peças, o B caiu para 2, o C caiu para 1, o D caiu para 3, tá? E qual o impacto disso, pessoal? Se vocês olharem aí, o que aumentou? Aumentou o número de preparações, o número de setups. Tá? Então, eu tive que, para eu poder ter um giro maior desses itens, né, ao invés de eu girar uma única vez um lote de 10 dias, eu estou girando 2 vezes lotes de 5 dias. Né? Então, no exemplo de cima, o TPT, ou seja, toda parte passa pelo processo a cada 10 dias, em média. No exemplo de baixo, toda parte vai passar pelo processo a cada 5 dias, em média. Então, note que nesse caso aqui, eu estou girando o dobro de vezes do que no exemplo acima. Então, o TPT, ele é uma medida de capacidade de giro. E aqui, o que a gente tem que saber? A gente tem que, na hora que for fazer o dimensionamento, cálculo dos estoques, a gente precisa calcular qual é a capacidade de giro de um determinado processo.
Ou seja, toda parte vai passar por aquele processo em média a cada 10 dias ou ela vai passar naquele processo em média a cada 5 dias? E por que é importante saber isso? Para você dizer o seguinte, olha, minha faixa verde eu vou dimensionar para 5 dias de estoque, ou minha faixa verde vai ser dimensionada para 10 dias de estoque, porque o meu recurso consegue girar todo mundo a cada 10 dias em média. Ok, pessoal? Então guarda bem aí essa definição, esse termo, porque ele é muito importante. Pela primeira vez a gente está saindo o quê? Da análise da frequência de demanda, que é uma análise externa, tá? a empresa, para uma análise interna, uma análise de capacidade interna da empresa. Na próxima aula a gente vai falar sobre o cálculo do TPT. Eu vou ensinar vocês passo a passo como calcular essa capacidade de giro, tá bom? Não perca, hein? Um abraço. Tchau, tchau.